Paz, tudo bem? Antes de resolver qualquer problema, você precisa ir na raiz do problema. Muitas vezes a gente foca só no problema, né? Por exemplo, fulano é ciumenta, tem que tratar o ciúme. Então a gente tem que tratar o que provoca o ciúme. Isso em todas as áreas da vida. Eu vou contar uma experiência para você que eu vivi. Logo quando aceitei Jesus, eu tinha um ódio dentro do meu coração, assim, de coisas felizes. Por exemplo, se eu chegasse em casa e tivesse todo mundo contente, assistindo um filme, eu ficava irritado com aquilo. Então eu tinha um ódio dentro de mim que eu não sabia de onde vinha. E isso respingava na minha convivência com meus filhos, com a minha esposa. Muitas vezes bati nos meus filhos, né, eles crianças. E era essa raiva que eu tinha e não sabia de onde vinha. Eu poderia dizer assim, ó, vou tratar sua raiva. Mas eu não sabia o que provocava aquilo. Às vezes eu me arrependia, orava, pedia a Deus perdão. Mas depois eu me flagrava fazendo de novo. Então eu fui orar a Deus, pedi a Deus, né, para Deus me orientar de onde que vinha tanta raiva que eu tinha. Eu só via as coisas ruins da vida. Eu não tinha prazer, né, numa festa, por exemplo. Eu não tinha prazer em estar no meio de ambientes alegres. E aí o Senhor falou ao meu coração e disse, olha, essa raiva que você tem, e era praticamente toda noite quando eu chegava do serviço. O Senhor falou, essa raiva que você tem está no seu subconsciente. Você não acessa isso aí. E foi provocada pelo abandono dos seus pais. Quando eu nasci, eu fui abandonado pelos meus pais, né? Então essa rejeição que você sentiu ficou no seu subconsciente e causa essa raiva que você não sabe de onde vem quando você vê coisas alegres, coisas felizes. E aí o Senhor me orientou para mim curar isso aí, eu perdoar quem me fez mal. Então eu comecei a perdoar meus pais, mesmo sem ter convívio com eles. Comecei a perdoar todos aqueles que tinham me feito mal na minha infância. E essa raiva saiu. Então, muita coisa está no nosso subconsciente, ou seja, na raiz do problema. Então, a gente às vezes, em vez de tratar o problema, a gente tem que descobrir qual é a raiz, o que que provoca isso. A pessoa é ciumenta demais, é ciumento demais. Qual é a raiz desse problema? A pessoa come demais, exageradamente. Qual é a raiz? De onde vem essa ansiedade? A pessoa compra compulsivamente, não consegue guardar dinheiro. Qual é a raiz desse problema? Por isso que é muito importante a profissão da psicologia, da psicanálise, porque vai estudar a gente, o nosso subconsciente, o que provoca aquilo. Então, antes de tratar o problema, procure identificar qual é a raiz do problema, porque muitas vezes a gente trata o problema e não trata a raiz, e o problema volta. É como uma casa infestada de ratos, você mata os ratos, mas se você não identificar por que os ratos estão indo ali, com o tempo vai estar cheio de rato de novo, os ratos vão vir. Mas quando você percebe a raiz do problema, por exemplo, a casa dos ratos, qual é a raiz do problema? Ah, não, é porque fica comida jogada, fica coisas que o rato gosta, por isso que eles vêm. Então, não adianta matar só os ratos, você tem que remover o que está trazendo os ratos. Você está me compreendendo? Então, todos nós temos problemas em diversas áreas da nossa vida. Só que às vezes nós somos ensinados só a tratar o problema e não a raiz. Aí acaba voltando, retornando e fica um ciclo vicioso. Você trata, cura, volta, trata, é igual a pessoa que bebe compulsivamente. Aí às vezes a gente fala, não, tem que parar, ele vai e para. Passa um tempo, ele volta dobrado. Por quê? Porque ele não curou a raiz. Que ansiedade é essa? De onde vem esse alcoolismo? Você está me compreendendo? Então, você que tem problema, procure investigar qual é a raiz do seu problema. E isso muitas vezes está no seu subconsciente e você não acessa. Aí vai ter que procurar um profissional, tá bom?
É o pastor Júlio aqui falando. Se você gostou, se inscreve, dá like, compartilha. Deus abençoe sua vida. Valeu!